Quem está procurando, diga só um momentinho, pastor. Mateus 14, 22. Como falei na quarta-feira, o nosso título da mensagem de hoje é Fé para vencer as tempestades. Amém? Diz assim, verso 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, atemorizados, apavorados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Outras versões vai dizer: tenham coragem, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos nessa manhã sermos alimentados pela tua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E que nessa manhã não seja o Guto a falar de si mesmo, mas a anunciar a mensagem da boa notícia de Jesus Cristo de Nazaré. E que cada vida que vai receber e ouvir seja um coração fértil, um solo fértil, para que a semente venha a produzir fé, vitórias, Deus, e cumprimento de propósitos, de promessas e de herança da parte de Deus para com as nossas vidas e famílias. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vencer as tempestades por meio da fé. Se nós pegarmos o contexto, antes de Jesus quase que obrigá-los a entrar no barco e ir para o outro lado, eles tinham vivido uma experiência muito grande, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí Jesus bota eles no barco e disse: olha, vamos entrar e vamos para o outro lado, depois eu vou alcançar vocês. Aí veio a noite, Jesus foi para o monte para orar sozinho, para ter o seu relacionamento, a sua comunhão, sua coinonia com o Pai. E por volta das 3 horas da manhã o barco estava para mais de 4, 5 quilômetros de distância. É coisa, gente. 1 quilômetro para dentro do mar já é coisa. Agora 4, 5, 6 estava longe. E lá fora as ondas são maiores. Quem já andou de barco aí sabe o que eu estou falando. E aí veio tempestade, veio vento, e com o vento veio onda, e o negócio estava tenso para eles lá. E Jesus viu
que eles estavam em apuros. Jesus viu o perigo que eles estavam correndo lá fora e ele prontamente veio para socorrê-los. Prontamente veio para ajudá-los. E ele veio de uma forma inusitada, ele veio de uma forma que nós surfistas amamos, que é andando sobre as águas. Lógico que ele não tinha uma prancha debaixo do pé dele, mas de uma maneira sobrenatural, Jesus veio andando, imagina, no meio daquele caos todo, daqui a pouco eles enxergam algo parecido com uma pessoa vindo na direção deles. A reação que eles tiveram foi a mais natural possível. Eu acho que nós também iríamos berrar, nós ia apavorar e dizer, meu Deus, se não é Netuno, é algum lá da turma do Jack Sparrow que veio para levar nós para o fundo do mar, não tem mais o que fazer. Essa era a imagem, o pensamento e o sentimento que tinha no coração daqueles homens. Gritaram apavorados e eles estavam achando que quem estava vindo na direção do barco deles era um fantasma. Ou seja, um espírito de morte. E nós vivemos dias, gente, aonde as pessoas têm sido opressas, infelizmente, por pensamentos, sentimentos e ações de medo. E esse medo tem causado nas pessoas depressão, ansiedade, pânico, paura. Isso tudo são reflexos do que elas estão enxergando e imaginando que seja o real. E um dos objetivos do nosso maior inimigo, que é Satanás, é de trazer para você uma imagem que você não tem solução mais. Que chegou o teu fim. Você geralmente vê isso em filme, né? Quando olha no telão no cinema, tá The End. Mas como nós não somos americanos, nem inglês, somos brasileiros, o Frank vai botar para nós aqui, fim. Sim, sim, salamim, fim, fim. Ok, meu Deus. Deu certinho a nosso ensaio. Saímos a semana toda isso. Credo. E o que significa esse fim que os discípulos estavam apavorados, porque para eles era o fim. E para muitas pessoas que estão desistindo de viver, muitas pessoas que estão achando também que é o fim da vida delas, porque esses ventos contrários pode ser um problemão dentro do casamento delas, pode ser um baita problema de falência financeira, pode ser algo dentro de você que você se sinta culpado e condenado, achando que Deus jamais vai te perdoar. Para você é o fim, acabou. Mas o que representa esse fim emocionalmente para as pessoas? A fragilidade, era para colocar tudo numa fileirinha só, Frank, mas ficou bom. Insegurança e medo. Quem aqui nunca se sentiu fragilizado? Frágil, ou até mesmo fracassado? Quem aqui nunca se sentiu inseguro? Mas será mesmo? Ah, meu Deus do céu. Medo não precisa nem falar. Então, o inimigo vai trabalhar exatamente essas questões para você somente enxergar fantasma. E é por isso que as pessoas geralmente enxergam fantasmas. Ou seja, sempre vão ver não a solução, mas o fim. Não sei se eu estou me entendendo nessa manhã. Mas Deus quer nos ensinar que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que nós cremos. 2 Coríntios 5:7. Eu gosto sempre de costurar na Bíblia. Por isso eu te incentivo, traga aí teu caderno, tua Bíblia, anote, escreva, para chegar em casa você ler de novo, reler de novo, estudar de novo. Porque a fé, ela só é adquirida assim, gente, não tem outro jeito. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos.
Até tem um ditado popular que fala, né? O que o coração, ou melhor, o que os olhos não veem, o coração não sente. Bonito, né? Mas isso nada tem a ver com a fé. Nós podemos até tratar da depressão com terapia, com remédios, mas é necessário uma libertação do medo que se dá pelo poder de Jesus Cristo. Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo 1,7, que Deus não tem nos dado um espírito de covardia, de medo. Então, medo é mais do que um sentimento, medo é mais do que um pensamento, medo é mais do que ações. Medo é um espírito. Mas depois ele dá a resposta. Deus não tem dado esse medo para vocês, mas sim poder, amor e moderação, ou seja, equilíbrio. Hoje nós que temos uma jornada, uma travessia de fé, muitas vezes as nossas reações diante do vento contrário, ou de Jesus vindo trazer a resposta da nossa oração, a gente só enxerga desgraça, a gente só enxerga fantasma, devido ao medo. O medo traz ilusão, tormenta e paralisia. Eles estavam lá. Que essa é a função do medo na vida das pessoas. Quantas pessoas que param de viver por causa do medo. Medo de dar errado, medo de fracassar, medo de a coisa não... Quantas vezes você já quebrou seu Iveraldo? 12. Já dá para pedir música no Fantástico. E tu já desistiu? Tá aí um homem que agora está vivendo e desfrutando de vitórias profissionais e empresariais, que é um baita do empreendedor, não consegue veio para Floripa para descansar, mas não consegue descansar, porque o espírito de empreendedor está dentro dele. Mas nunca desistiu, sempre foi um homem de fé, sempre foi um homem que acreditou. Então, nós precisamos aprender que nós somos libertos do medo e da tormenta através do amor de Deus. Vou repetir. Nós somos libertos do medo quando nos relacionamos com Cristo, que é a essência do amor de Deus. 1 João 4,18. Olha que coisa linda que o discípulo amado, o apóstolo João, escreveu. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo, que teme, não é aperfeiçoado no amor. Sabe qual é a base do relacionamento dos religiosos com Deus? O medo. E não o amor. Por ter medo de ir para o inferno, elas estão dentro de uma igreja. Como se estiver dentro de uma igreja, fizesse de você filho de Deus. Falei quarta-feira ainda, né? Você que gosta de McDonald's, você que gosta de Shop Center. Turma de São Paulo adora. Não? Já te denunciasse. Você comer um Big Mac não te faz o número 1. Não faz o McDonald's. Estar aqui dentro da igreja, sentado num banco domingo de manhã, não quer dizer que você é crente ou que se você é filho de Deus. Agora, o teu relacionamento com Deus vai te fazer aprender que você é muito amado por Deus.
E se você entender que quem está vindo para te ajudar não é um fantasma, mas é o próprio Filho de Deus que está vindo para te salvar, você vai... É Ele. Na hora, o medo e o tormento vão embora. E você vai ficar em paz. Mesmo com o vento soprando, mesmo com a onda agitada, mesmo a água entrando no barco, é Jesus. Amém. Jó, capítulo 3, verso 25 e 26, vai dizer o resultado de uma vida refém do medo. Tem gente que, por falta de Bíblia, acha que quem fez Jó sofrer foi Deus. Mas leia a Bíblia, você vai ver que não foi Deus que trouxe toda aquela tormenta e desgraça para a vida de Jó, foi o diabo. Mas quem que abriu a portinha para o diabo entrar e fazer o que fez? O medo que Jó tinha. Aquilo que temo, aquilo que eu tenho medo me sobrevém. E o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho paz, não tenho sossego, nem repouso. E já me vem grande perturbação. Era isso que estava vindo sobre os discípulos no meio da tempestade. Eles tinham uma certeza. Nós vamos morrer! Aí Jesus disse, tenham bom, ou seja, tenham coragem. E a coragem está ligada à fé. Porque o que se opõe à nossa fé, gente, não é a dúvida, é o medo. João 16, 33, Jesus falou para os discípulos quando ele disse assim, olha, gente, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ir para a cruz. Eu estou falando essas coisas para vocês porque vocês vão ver o negócio ficar, o caldo vai engrossar, o negócio vai ficar feio para o meu lado. E para vocês também. Mas eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo, passai por aflições. No mundo vocês vão vento contrário, vento sul, vento minuano, vento... Como é que é o nome lá da Fruc? O vento Fruc. E por aí vai. Mas tem de bom ânimo, eu venci. E o que vence o mundo, gente? Somente aqueles que têm fé em Cristo. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5, né, o nosso tema do mês de maio. Ô pastor, mas o senhor está dando a Bíblia toda para nós ler agora? Já que não leu na semana, vai ler no culto, pelo menos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Aí ele vai dar uma reforçada. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus? Voltemos ao cenário da tempestade, os discípulos tudo lá. Aí daqui a pouco Pedrão, que era sanguíneo, né? Falava e depois pensava. Falou, Senhor, se é tu mesmo aí, Jesus. Dá uma ordem para eu andar contigo aí sobre as águas. Aí o que Jesus disse para ele? Vem. E aí o Pedro, doido, se arriscou, teve a coragem, mas ninguém no barco teve, ele teve. Ponto positivo para Pedro. De repente ele, olhando para Jesus, ele foi. Deu uns passinhos ali. Não sei quantos passos ele deu para andar sobre as águas, mas ele andou sobre as águas. Humanamente falando, não tem como. Eu estudei um pouquinho de física, na época do 2º grau. Tem a tal da lei do empuxo,
que afunda tudo que fica sobre a água. Ou a lei da gravidade também, que não... O pessoal que passou dos 50 anos sabe o que eu estou falando da lei da gravidade. E aí, ele começa a reparar no vento, estava... Opa, que é isso? E ele tira o olhar e o foco de Jesus e coloca no vento. E aí, obviamente, consequentemente, ele afunda. E aqui que eu quero que você entenda, porque muitas vezes nós afundamos, obviamente é porque nós tiramos a nossa fé de Jesus. Ou quando a gente está com muito problema e a gente corre para Jesus nos ajudar, ou então a gente já buscou Jesus, porque Pedro falou com Jesus. O que é falar com Jesus? Não é orar? Sim ou não? Sim. Geralmente a gente tem um costume, por costume, orar e buscar Deus só quando a gente está precisando mesmo. Está lá no fundo do poço. Fala, rapaz, tem oração da manhã ainda, pastor? Bati lá, o pastor não estava quarta-feira, o que deu, meu Deus do céu? Eu preciso orar. Mãe, não, estou uma semana toda orando, tu nunca apareceu para dar um susto em Jesus, miserável. Agora que está aí nas fezes, precisa orar? Beleza, vamos orar. Mas é assim, gente. A gente só busca Deus quando a água bate nas nádegas. Porque se está tudo bem, precisa orar, precisa ir para culto. Por que eu vou para a igreja? Mas quando a gente está mal, pastor, quando é que tem vigília mesmo? Preciso para vigília. Tem a caixinha de oração ainda? Tem. Meu Deus, vou botar meu nome lá na caixinha de oração para o pessoal orar por mim lá. Ou quando a gente está numa extrema, aí a gente ora e Jesus fala, não, pode vir andar sobre as águas. Quando tu olhar para mim, tu vai estar por cima. Aí Jesus te dá uma condição de estar por cima. E aí quando a gente está andando por cima, parece até a Gisele Bündchen no auge da carreira em Milão. Salto alto, nariz empinado, aquele trote da gaúcha. E aí Jesus te bota lá em cima. E você afunda, porque tira o olho dele e coloca em ti mesmo. Teu orgulho, teu ego, tua jactância. Isso tem afundado muita gente. Porque a Bíblia é simples. Deus resiste ao soberbo. Eu conheço gente que começou a Ohana conosco aqui, ó. Foi usado por Deus porque nós precisávamos de um lugar e nós não tínhamos. E o cara pediu um tal de um calção lá de 6 mil reais e nós não tínhamos nem uma meia para dar. E esse rapaz disse, pastor, eu dou tanto. Eu falei, nem eu acreditei. Eu falei, Jesus, me faltou fé, mas ele disse que vai dar, ele vai dar. Hoje está morando na rua, na pedra, no crack. Por causa da soberba, da arrogância de achar que sabe mais do que Deus. E aí a gente afunda. Oro todo dia para que ele possa pedir para Jesus salvar ele e tirar ele do fundo das águas. Para ele voltar para a casa do Pai, que é o lugar dele. Então, cuide para que os problemas não te afundem e cuide para que quando você estiver no auge, por cima das ondas, também não te afunde. Para que você saiba que os teus olhos sempre têm que estar em Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador do quê? Da fé. Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz por amor de nós. Não fazendo caso da ignomínia, da vergonha que ele passou lá na cruz. Está sentado à destra do trono de Deus. Está sentado à direita. Então, como é que nós vamos vencer a tempestade, gente? Continuando crendo nas palavras de Jesus.
Jesus não falou para Pedro, vem, pode vir, sem medo. Enquanto ele olhou para Jesus sem medo, crendo, cheio de fé, ele andou sobre as águas. Agora, a partir do momento que ele parou de olhar para Jesus, olhou para ele, olhou para o vento, ele afundou. Salmos 86, 15. Jesus repreendeu Pedro. Repreendeu, disse para ele, homem de pequena fé. Toda vez que a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para nós ou para as circunstâncias, a nossa fé se torna pequena. Agora, quando nós estamos focados em olhar para Cristo, confiar em Cristo, declarar Cristo e descansar em Cristo, a nossa fé, ela se torna grande. Olha o que o salmista vai dizer. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo, ou seja, cheio de compaixão e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Primeiro ele salva Pedro, estava se afogando. Depois ele diz, homem de pequena fé, porque você duvidou, tu não estava andando, tu não estava tendo resultado, tu estava caminhando bem, estopou. Seu triste. Descambasse no final. Então, perceba que mais importante do que os primeiros passos serão os nossos últimos. Essa semana um casal me procurou, disse, pastor, quando é que tem culto lá na Ohana? Eu falei, quarta e domingo. Não, nós vamos aparecer lá porque a gente está muito fora, a gente conhece a palavra e a gente sabe que vocês lá pregam a palavra. Eu falei, vai lá fazer uma visita com a família. Porque não dá mais para a gente ficar lá fora, gente. É tempo de a gente estar dentro do barco. É tempo de nós fazermos parte do corpo de Cristo. Não dá para ficar brincando de igreja e nem de ser crente. Porque o diabo está tentando sentenciar as pessoas dizendo que é o fim delas. Quantas que lá no Rio Grande do Sul, diante de toda essa tragédia e desgraça, estão correndo para as igrejas, se reconciliando com Cristo, aceitando a Jesus. Daqui a pouco vai ter um despertamento, já está tendo despertamento espiritual lá, onde as pessoas estão clamando por Jesus. Vai haver muita salvação no Rio Grande do Sul. Mas nós não precisamos chegar ao ponto de estar afundando para pedir ajuda. A gente pode estar já andando sobre as águas e permanecer olhando para Cristo. Tu vai sentir o vento contrário, tu vai ver as ondas. Miguel, continua olhando para Ele. E mesmo Pedro afundando, gente, olha que cena linda. Jesus salva ele, o pau comendo, o vento, daqui a pouco os dois entram no barco, e quando Jesus e Pedro entram no barco, o que acontece? O vento cessa. Vem uma calmaria, e todos os outros, inclusive Pedro, que estava ali molhado, fazem o quê? Adoram. Adoram a Jesus e falam, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ou seja, reconhecem a fé deles que Jesus era o Messias. E olha que coisa linda, dentro do barco haviam 12. Ali tinha Judas, tinha Pedro que estava molhado e tinha fracassado naquela caminhada dele. Mas todos adoraram a Jesus. E quando você realmente aprender que a tua vida é para adoração a Jesus, você vai ver aonde Jesus vai te levar. Muito mais longe do que você possa imaginar. Agora, será que nós estamos adorando a Ele? Mesmo em meio ao barco balançando, mesmo em meio à tempestade, em meio ao caos?
Porque uma coisa é a gente adorar a Deus quando está por cima da onda. Outra coisa é quando tu está debaixo d'água. Hoje a gente está aqui louvando a Deus domingo de manhã, está todo mundo, graças a Deus, com saúde, bem aquecido, um cafezinho, coffee break, né? Um din-din na conta, aleluia. Agora, olha o peso da adoração, por isso que é a adoração. As maiores canções que Davi foi inspirado pelo Espírito foi na dor, não foi nas vitórias, foi em meio à dor que ele adorou. Então, o peso hoje do pessoal do Rio Grande do Sul, que de repente está lá sem casa, com frio, mas estão lá adorando a Deus, o peso da adoração deles, quando chega no céu, pode ter certeza, é muito maior. Mas repito, a gente não precisa passar pelo fundo da água. A gente pode adorar Ele, estando tudo bem, e reconhecer que a glória é dEle, o louvor é dEle, é Ele que está proporcionando as coisas boas e maravilhosas para a nossa vida. Ele quer que você tenha essa fé grande nele. Que eu não creio que ele pagou um preço na cruz para você ter uma vida infrutífera e sem resultado aqui na terra. A fé que nós estamos aprendendo a ter e a exercer no mês de maio é uma fé que traz resultado. Para o teu casamento, para a tua família, para a tua atividade profissional, para o teu ministério. Se não for por fé, gente, como é que nós vamos viver? Óbvio que a gente é tentado a querer fazer do nosso jeito, com a nossa força, mas não funciona. As coisas vão acontecer por meio da fé. Feche os teus olhos. Deus, Ele nessa manhã, quer nos dar uma porção de fé para vencer as tempestades. Nosso último batismo tinha uma pessoa que disse, pastor, eu quero até me batizar, mas eu tenho pânico de água. Eu, para tomar banho, eu já morro de medo. Imagina, eu vou entrar na água, o senhor não gosta nem de piscininha dentro da igreja, o senhor é surfista, o gosta de mar. Meu Deus, como é que eu vou entrar no mar? Ela teve fé. Se agarrou no meu braço da pastora Ruth, fechou o olho e foi enterrada lá. E saiu das águas para viver uma nova vida com Cristo. A fé em Cristo nos faz superar os nossos traumas, as nossas dores, as nossas perdas. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, não é o teu fim. Não é esse fantasma que você está vendo aí, que vai pôr um fim na tua história. Por mais que você esteja se sentindo fragilizada, insegura, com medo, mas é Jesus que te ama, é Jesus que está vindo sobre as águas para dizer para você, ei, não desanima, não tenha medo, sou eu. É por isso que quando Jesus recebia as pessoas com os seus problemas, suas enfermidades, seus ventos contrários, a palavra que Jesus mais disse para as pessoas era, não tenha medo. Porque nesse não tenha medo está embutido, somente creia, somente confie. Deixa eu fazer, deixa eu trabalhar, deixa eu agir na sua vida. O teu fim não é o fundo do mar. O teu fim é assentado com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda, para nós estarmos por cima e não por baixo. A nossa vida, ela vai causar inveja na vida das pessoas. Ninguém tem inveja de fracassado. Ninguém tem inveja de quem não deu certo. As pessoas vão olhar para o nosso casamento, para a nossa família e vão ter uma dor de cotovelo. O que foi? Ai, está doendo aqui, por quê? Não, porque ele está dando certo, porque o negócio na vida dele anda. Você nem precisa se preocupar com os invejosos.
porque Jesus é o nosso maior tesouro. E nessa manhã, com os teus olhos fechados, se você despertou essa fé, eu quero te dizer a palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar. E vou começar a me relacionar contigo. Nós da Ohana não queremos que você mude de religião, porque a religião não muda ninguém. Mas nós da Ohana queremos te incentivar a ter um relacionamento com o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Ele não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio ao mundo para salvar o mundo. Mas essa salvação se dá por meio da fé. Se nessa manhã você está crendo que Jesus é o teu Salvador, que Ele morreu naquela cruz para perdoar os teus pecados e te dar uma vida nova. Se essa fé hoje entrou no teu coração, e você quer abrir o seu coração para que Ele entre, e você comece a se relacionar com Ele, eu queria que com os teus olhos fechados você levantasse a tua mão direita aos céus. É você e Deus, aonde você estiver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É esse Jesus que vai trazer relacionamento com o Criador, com o teu Deus. E essa mão que você levantou aos céus, você vai colocar no seu coração. E vai declarar comigo assim: Senhor Jesus, me salva dos ventos contrários, das ondas grandes. Me salva do meu medo, das minhas fraquezas e das minhas inseguranças. Eu quero andar por fé e não pela minha vista e nem pelas minhas emoções. Eu quero acreditar e confiar e descansar nas suas palavras que declaram que aquele que crê no coração e declarar com os lábios que Jesus Cristo é o Salvador, será salvo. Eu recebo a salvação e a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E que a fé em Cristo seja fortalecida no meu espírito, no meu coração, para viver essa vida nova que eu inicio hoje, pela fé, em nome de Jesus. Amém.